E cá estamos nós para mais um episódio do A7000, nesta segunda temporada, episódio número 7, nesta coprodução Nova Canal V-Motores. 4 são os temas que vamos ter em destaque nesta emissão. Começaremos pelo Rally Terras da Baboreira, terceira prova do Campeonato de Portugal de Rallys, que mais pareceu uma prova do Mundial, tal a lista de luxo que esteve à partida desta prova superiormente organizada pelo Clube Automóvel de Amarante. Depois vamos dar um salto até uma semana antes para termos o rescaldo da Baja TT Norte de Portugal, prova do Campeonato de Portugal de todo terreno AM48, organizada pelo Kami Motorsport e que também se saldou por um grande êxito. Na terceira e última parte deste A7000, 2 temas em destaque. Começaremos pelo Rallycross da Lousada, prova dos Campeonatos de Portugal de Rallycross e de Kartcross e que, sobretudo, foi marcada pela estreia e pela inauguração oficial do novo traçado, do novo complexo desportivo da Costilha, um circuito de nível mundial e que orgulha todos os lousadenses, eu diria mesmo todos os portugueses que gostam de competição automóvel, tal fabulosas instalações que agora o Clube Automóvel Lousada tem para a prática dessas duas modalidades e que vai receber, já dentro de pouco mais de semana e 2 dias, o Vodafone Rally de Portugal e depois volta também o Mundial de Rallycross. A terminarmos esta edição do A7000, vamos até ao Autódromo Internacional do Algarve para sabermos como decorreu a primeira ronda da Porsche Sprint Challenge Ibérica. E começamos este A7000 pelo Rally Terras da Baboreira, terceira prova do Campeonato de Portugal de Rallys. Vamos para o rescaldo desta prova numa edição assinada pela Movilite. Chegou ao fim mais uma edição do Rally Terras da Baboreira e 115 km de uma prova muito desafiante, com Chris Meek e Stuart Luden a vencer pela terceira vez consecutiva. Mas não foi fácil, com o insistente Dani Sordo e Patrícia Ruloba sempre a tentar encurtar a distância, mas a dupla da Hyundai ficou-se pelo segundo posto. Incredible weekend, but the last stage, wow, what a story, what a crazy stage. Everything was going well, but about 5k in I had a spin and the car went backwards on the road, on a real narrow road, so impossible to turn, and I had to reverse 150 metres back blind to a junction I knew was there. 3 times here in Baboreira is really, really nice. I love this place, I love the rally, and yeah, wow, what a job, but a big thanks to my team. Segunda posición y sí que se nos avanza un poco en el campeonato, pero todavía es largo. Ainda a subir ao pódio, Armindo Araújo e Luís Ramalho. Depois de muitos contratempos, a dupla conseguiu finalizar a prova da melhor maneira com a vitória na Power Stage. Fizemos uma boa prova, não cometemos erros e sabíamos que podíamos dar um extra nesta última, foi isso que fizemos, correu bem e conseguimos pontos importantes e um bom resultado para o campeonato. Ruben Rodrigues e Rui Raimundo foram quartos e Ricardo Teodósio e José Teixeira, quintos. Nas 2 rodas motrizes, vitória de Ricardo Sousa e Luís Marques, que subiram várias posições e ganharam a segunda prova seguida no campeonato. O piloto inserido na Peugeot soma também a vitória no troféu. Foi um rally muito duro, tivemos vários problemas e chegar aqui com o primeiro lugar para nós é fantástico e quero agradecer ao Luís e a toda a nossa equipa porque foi um rally sempre a tentar resolver os problemas do início ao fim. Felizmente conseguimos e estamos aqui no final com uma vitória, para nós é fantástico. Segundos nas 2 rodas, Henrique Muniz e Jorge Diniz, já a fechar o top 3, o ucraniano Anton Korzun. Vitória entre os Masters de Paulo Neto e Nuno Mota Ribeiros. Estamos satisfeitos, acabamos por fazer o 8º da geral. Desta vez tivemos sorte, ganhamos os Masters, porque o Meirelles, coitado, teve ali uma saída de estrada, mas pronto, já me aconteceu a mim também, portanto é mesmo assim. Já a vencer entre os júniores de Rally, Dani Carreira.
prova foi bastante difícil para nós, tivemos muitos azares, mesmo muitos. Foi uma sobrevivência, tentar sobreviver até ao fim. Chegámos ao fim, é muito bom e quilómetros é importantes. E vamos agora para a fase do asfalto, que é o que eu gosto mais, e terra só falo para terra para o ano. Já no campeonato Prom de Rallys, o campeão Adruzilo Lopes e Vítor Hugo conquistaram a primeira vitória da temporada, com Nelson Trindade e Raquel Graça a ser segundos. A fechar o top 3 ficaram José Martins e Paulo Pinto. Finalmente uma vitória este ano, já estava à espera há bastante tempo, acabou por acontecer aqui num rally muito difícil, aliás como os outros disputados até aqui, sempre com condições climatéricas difíceis, muita lama, que tornaram os pisos muito duros, principalmente para o Mitsubishi, que é um carro bastante pesado e sofre bastante mais que os outros carros. Termina assim a terceira prova da temporada do Campeonato de Portugal de Rallys. Agora segue-se o Rally de Portugal de 15 a 18 de maio. E assim foi mais uma edição do Rally Terras da Baboreira. Chris Meek a manter a sua invencibilidade, Ricardo Sousa a chegar a um triunfo nas duas rodas motrizes, Adruzilo a brilhar entre os prom e, vamos ser sinceros, uma prova mesmo de nível mundial. António Jorge, presidente do Clube Automóvel da Amarante, antes de mais, parabéns por esta excelente edição do Rally Terras da Baboreira. Conhecemos e somos amigos há muitos anos, sei o quanto és comedido com os elogios, mas até tu que costumas sempre ser muito exigente e querer sempre mais, tens de reconhecer que esta foi uma excelente edição, eu diria digna de uma lista de participantes que mais parecia uma mini prova do Mundial. Bom, a todo o auditório, muito obrigado por a ti e a todos um especial cumprimento. Obviamente que é com muito gosto que aqui estou. Relativamente à prova, a prova tem vindo de facto ano após ano a ter cada vez mais notoriedade, a ter cada vez mais visibilidade. Nós temos aqui um posicionamento no calendário que obviamente tentamos beneficiar o máximo possível. Tivemos uma lista com muita qualidade, é verdade, e desportivamente o Rally foi até à Power Stage. Enfim, com a meteorologia a não colaborar, a não estar um fim de semana não muito agradável, mas nunca, não foi também uma chuva diluviana. Não foi. Começámos ali logo com um ato que repetimos, a exemplo do ano anterior, e que foi de um sucesso extremo, que foi a sessão de autógrafos. Sim, correu muito bem. Na quinta-feira, e pronto, nós temos vindo a... Eu costumo dizer que nós não somos muitos, mas todos somos poucos, mas a nossa experiência, porque de facto quase todos nós que estamos na frente, enfim, das vários departamentos, ou fomos pilotos ou fomos copilotos, temos alguma experiência. Eu também vou, enfim, passeando por outros ralis e vou tomando notas de uma coisa ou outra, estamos sempre a aprender e temos que estar sempre disponíveis para aprender. António, é um rally que passa por 3 municípios, o município de Amarante, o município de Marcanavês e o município de Baião, e por aquilo que nós temos sabido, os municípios assumem esta prova como uma prova que tem aumentado cada vez mais a sua importância, não apenas como evento esportivo, mas como uma ferramenta de marketing de comunicação territorial, o que significa que também o rescaldo que estes 3 municípios fazem tem sido um rescaldo muito positivo. Obviamente que esse rescaldo é um rescaldo, enfim, que só eles, eu não posso falar por eles, não devo falar por eles, acho eu, mas é claro que nos últimos anos, nos últimos 4 anos, em termos daquilo que é a notoriedade e o AAV, ao fim e ao cabo, da projeção mediática,
triplicou, mais que triplicou. E uma das coisas, apesar da chuva, é que tu voltaste a ter muito público presente. Muito público. Muito público. É verdade. E eu diria Como em seria, todos os troços. Como seria com um dia bonito. Se estivéssemos com sol, exatamente. Com um dia bonito, porque obviamente que afasta sempre algumas pessoas, a instabilidade meteorológica. Mas de facto tivemos muita gente. Eu tenho fotos e vídeos em muitos momentos, porque as classificativas, umas mais pequenas, outras mais maiores, as mais extensas, nós em vários locais, e eu passei nelas todas, nós tivemos de facto muito público, é verdade. Nós somos uma prova que também tem esse condão, também arrasta as pessoas visitam-nos, se calhar estamos a fazer alguma coisa bem. António Jorge, é uma pergunta que eu tinha que te fazer. Aliás, que este ano todos os organizadores de ralis e de outras provas, de outros campeonatos de Portugal, irei fazer. As pessoas às vezes não têm a noção do esforço tremendo que os clubes, sejam eles maiores, sejam eles mais pequenos, têm que fazer em termos financeiros e em termos logísticos para montar uma prova deste quilate. Sem dúvida. Essas duas componentes, a financeira e a logística, é claro que a logística nós estamos muito apoiados nos nossos 3 municípios. E os nossos 3 municípios, tenho que dizer, que fazem um trabalho fantástico. Podia referir, por exemplo, este ano, a montagem da Super Especial em Mar Canaveses, que estava irrepreensivelmente montada, estava exatamente como eu e o Sr. Capitão da GNR, como foi definido, estava excelentemente montada, em tempo útil, portanto, os timings, as horas, tudo isto são pequenos detalhes que são muito importantes, mas depois também as classificativas, desde os caixotes do lixo, desde as grades, o piso, obviamente, e o piso comportou-se muitíssimo bem, porque de facto a chuva que aconteceu, e aconteceu nos dias anteriores também, não foi chuva, enfim, muito intensa e muito persistente, porque chovia e parava e vinha um rasgo de sol, e obviamente que os pisos estavam de facto muito compactados e muito bons. De facto, os municípios têm aqui um trabalho, obviamente, fantástico, e nós estamos em perfeita articulação, temos estado em perfeita articulação, e isso é determinante também para o sucesso ou insucesso de uma prova. Em termos financeiros também é sempre um cabo dos trabalhos para se reunir o orçamento. Aí estamos um bocadinho, enfim, em alguns constrangimentos orçamentais. Enfim, este rally terminou, o ciclo autárquico está a terminar. Numa próxima abordagem, lá para outubro, depois das eleições autárquicas, iremos falar com os 3 municípios, pois com certeza, e com o Grupo M. Coutinho, que é um parceiro desde a primeira hora. O António Coutinho andou comigo toda a sexta-feira e todo sábado. Continua o bichinho no António, não é? Foi o meu navegador, portanto, andámos a passear. Não discutiram quem é que ia ao volante, portanto, não discutimos quem é que ia ao volante. Os dois são muito rápidos, já é habitual, enfim, eu conduzi-lo, e é claro, muito gosto que o faço, mas de facto estava tudo muito bem, eu acho que estava tudo muito bem. Não há provas perfeitas, há sempre aqui ou ali um aspecto que podemos melhorar e sem dúvida que sim, mas globalmente posso dizer que em termos daquilo que as pessoas que nos visitaram em termos de FIA, que foram o Sr. João Corcoran, que foi presidente do colégio, o Jean-François Leandré, que também é elemento do colégio, e o Paul Nigel, que foi o delegado da FIA, digamos, o observador, ele próprio me disse que estava irrepreensível. E já cá esteve o ano passado. Estava melhor do que o ano passado, na opinião dele. António, uma última pergunta para a resposta curta. O que é que temos em termos de ambição, o que é que temos em termos de programa, de calendário do Clube Automóvel de Amarante para os próximos tempos? O Clube Automóvel de Amarante não tem por princípio organizar mais nenhuma prova, não o irá fazer, colabora com outros clubes, já no próximo fim de semana. E de forma a miúdo, não é? De forma a miúdo, obviamente. Sim, já no próximo fim de semana iremos colaborar com o Clube Automóvel de Santo Tirso, mas ao fim e ao cabo colabora com quem colabora connosco, com o CAST, com o KMI, com o Clube Automóvel da Régua. Portanto, temos ainda uma parceria que já é de há longos anos com o Crono Galécia, que é um clube amigo espanhol,
E, portanto, nós não queremos fazer muitas provas, até porque todos nós temos outras vidas, não é? Mas aquilo que fazemos, nós gostamos de nos empenhar, nos dedicar e fazer bem. Acho que temos tido alguma sorte. É claro que a sorte dá muito trabalho, é verdade, mas nós estamos preparados para continuar no CPR, assim espero. Penso que temos qualidade para isso, tenho a certeza que temos, portanto, e fazer um rally no próximo ano, se for possível, ainda melhor do que este, e já agora que o São Pedro nos ajude, porque efetivamente, como alguém dizia, em maio estar a chover um ano pode acontecer, dois anos seguidos já é azar. António, quero-te dar os parabéns, foi uma magnífica edição esta de 2025 do Rally Terras da Boreira. Vamos estar aqui também prontos para divulgar e noticiar a edição de 2026, que, como tu disseste, depois das autárquicas começarás logo a preparar em outubro. Muito obrigado por teres vindo ao AS7000. Obrigado. É o fecho desta primeira parte do AS7000. Vamos sair para um pequeno intervalo publicitário. Voltaremos a seguir para falarmos da Baja TT Norte de Portugal. Este é o Tiago. A sua família vive neste bairro há 3 gerações. Adoram recordar as tradições do bairro, da família e dos amigos. Outras não ficam pela lembrança, mas sim pela prática. Porque há tradições que foram feitas para durar, como esta, em família. Dia Tosta. Tradição com futuro. Na Ótica Médica Cortês Marques, há mais de 30 anos que cuidamos da sua visão com profissionalismo e dedicação. Oferecemos consultas de optometria, por marcação e uma seleção exclusiva das melhores marcas de óculos. Venha experimentar os seus novos óculos na nossa loja, no centro de Paredes, e descubra um atendimento personalizado à sua medida. Siga-nos nas redes sociais e veja o mundo com mais clareza. Já conhece o Novum Canal? É o local ideal para promover a sua empresa. Se vai inaugurar um espaço, celebrar o aniversário ou se pretende fazer um vídeo comercial e não tem ideias, o Novum Canal é o parceiro ideal. Contacte-nos, temos muito para lhe oferecer. Estamos de regresso depois deste pequeno intervalo publicitário para irmos até ao todo terreno e vamos também até ao coração de Trás-os-Montes para saber como decorreu a edição 2025 da Baja TT Norte de Portugal, organizada pelo Cami Motorsport. E uma vez mais, a assinatura desta reportagem é da Movilite. Chegou ao fim mais uma edição da Baja TT Norte de Portugal. 80 km era a distância do percurso que dava a conhecer os vencedores das diferentes categorias na terceira prova da temporada. João Ferreira e Filipe Palmeiro venceram mais um setor, mas não conseguiram chegar à vitória devido à perda de tempo num furo. Mesmo assim, ficou a 39 segundos de Gonçalo Guerreiro e Pablo Huete. Ferreira venceu ainda entre os T1+. Guerreiro foi então mais rápido e ainda sem classificação oficial da prova de Castelo Branco, festeja a primeira vitória geral aos comandos do Polaris. Ganhou também entre os T4. Entramos para o troço a pensar que podíamos liderar, mas também sabíamos que ia ser uma prova mais rolante, neste caso o setor 3, mas atacámos, talvez a meio da etapa atacámos para ver se dava e conseguimos. A penalização de ontem foi basicamente, deitou tudo a perder, não é? Hoje arrancámos tentar recuperar o tempo e já tínhamos recuperado muitíssimo desse tempo. Depois, a velocidade que andamos e a cometer os riscos que andamos para tentar ganhar, acabei por furar um pneu, perdi imenso tempo a medalha, mesmo assim não ganhámos o setor, perdemos a corrida por 39 segundos, salvo erro. Já no terceiro posto ficaram Tiago Reis e Paulo Fiusa. A dupla fez um segundo melhor tempo no último setor e venceu entre os T3. Hoje o dia foi bastante bom, e por isso estou muito satisfeito. O carro esteve perfeito do início ao fim, por isso não tenho nada a dizer. Infelizmente o dia de ontem ditou hoje o
nosso terceiro lugar da geral e o primeiro da categoria T3, estamos muito satisfeitos por isso. Wilson Gal e José Sapires foram os quartos da geral. A dupla conseguiu impor um bom ritmo e fazer segundo entre os T4. A fechar o top 5, Luís Cidade e Walter Cardoso. Alguns problemas com os materiais do Can-Am que, mesmo assim, permitiram uma boa classificação. A nossa ambição era mais vir e experimentar esta nova categoria dos T4, porque isto para nós é novidade. Para mim é novidade, para o Zé já não é? E viemos aqui numa de experimentar, onde acabou por nos correr bem. Foi uma prova excelente, eu acho que em termos de pistas e de marcações acho que estava sempre muito bem marcado, muito bem identificado as curvas, o percurso era espetacular. É só pena porque na nossa classe uma marca de carros pode usar tudo, travões e o nosso Can-Am não pode usar nada, tem que ser tudo original, e isso depois faz esta diferença tão grande de um carro para os outros, mas são corridas, acho que pela segurança, pela nossa, pela do público também, que há muitas curvas que têm o público de frente, acho que era bom mudar. Entre os T1, César e Filipe Sequeira mantiveram o posto final do primeiro dia e venceram. Entre os T8, triunfo de Filipe Cachopas e Francisco Ponte, que recuperaram o tempo perdido com a penalização no segundo dia de prova. Nos T2, Eduardo Rodrigues e António Nunes eram a única dupla em prova. Hoje fomos divertir também igual, mas hoje fomos a gerir muito porque tínhamos muito, era em 4 minutos e 25, não queríamos estragar nada do carro e além disso tínhamos Extremadura, de quinta-feira já estamos na Extremadura, tínhamos 3 dias para reparar o carro, não podia haver aqui grandes danos e eu hoje com este tempo que tinha diferença não podia arriscar muito. Foi realmente loucura. Primeiro, às 4 da manhã estava acordado com uma paragem de gestão e não consegui dormir mais. Estive ali na dúvida se conseguia entrar para dentro do carro ou não. Mas depois entrei e felizmente as coisas começaram a melhorar do ponto de vista de saúde e só tínhamos uma hipótese. Em 80 km para ir buscar 1 minuto e 47 ou 37 só tínhamos uma hipótese. Era atacar tudo o que dava, o que tínhamos e o que não tínhamos e esperar que o carro aguentasse e que nós aguentássemos também. Foi muito interessante, hoje foi de mais condução, foi mais rápido. Embora também o piso fosse um bocadinho duro, o nosso carro é verdade, é muito grande, é pesado, a gente tem sempre mais algumas limitações do que os outros não têm, mas foi muito giro. Agora as duplas do Campeonato de Portugal de todo o terreno voltam a encontrar-se entre 23 e 25 de maio na Baixa Ferraria. Uma vez mais, um espetáculo extraordinário, aquele que o Caminho Motosport proporcionou a todos os amantes do todo-terreno no Nordeste Transmontano. Excelente organização numa Baja TT Norte de Portugal que entregou mais uma prova emocionante, esta uma vez mais inclusa também no Campeonato de Portugal todo-terreno AM48. Connosco Nuno Loureiro, presidente do Caminho Motosport, para fazer um rescaldo desta que foi uma edição mais alargada, pela primeira vez também a batermos à porta das provas sob a égide da Federação que rege o motociclismo em Portugal. Mas, Nuno, antes de mais, muito obrigado uma vez mais por estar connosco no A7000. Vamos a um balanço geral. É um balanço que, obviamente, tem que ser muito positivo sobre aquilo que foi, uma vez mais, uma Baja TT Norte de Portugal, que em boa hora, nos últimos anos, trouxe de regresso o todo-terreno na sua melhor essência para esta zona de Portugal continental. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, muito obrigado. Sim, de facto, foi um êxito. A Baja TT Norte de Portugal deste ano foi um êxito. É uma prova onde o Caminho Motorsport se empenha e se dedica muito, não só pelo gosto que tem pelo todo-terreno, mas sim também pela região e por todos os municípios envolvidos. E, obviamente, nós temos que respeitar essa gente, temos que respeitar esses municípios e temos que dar o máximo de retorno a quem nos apoia, obviamente. É um facto, este ano tivemos 2 novidades. A primeira novidade, o que é muito bom, foi a entrada de um município novo, o município de Vimioso, a somar Valpaços e Mursa, que foram os pioneiros desta prova, a seguir, e muito bem, entrou também Macedo de Cavaleiros, e este ano tivemos Vimioso, o que nos obrigou um bocado a alterar parte do percurso. Depois, outra novidade, conforme referenciou e bem, foi a entrada da Federação de Motociclismo na Baja TT Norte de Portugal, o que nos obrigou a gerir isto de outra forma. Conforme disse, nós somos uns apaixonados do todo-terreno. Para nós, o todo-terreno é um todo-terreno de pura navegação e foi sempre essa a essência da Baja TT Norte de Portugal. E, portanto, durante os 3 dias,
os pilotos, principalmente dos carros, tiveram que mudar o chip, porque quando tiveram a prova no sábado, coincidente com a das motas, tiveram 247 km divididos em 2 setores seletivos, onde tiveram a pista com marcações, e obviamente não sendo essa a gênese, portanto os pilotos dos autos não devem seguir isso, mas nós sabemos que seguem as indicações, o que lhes facilita um bocado a vida, mas no domingo já tiveram uma prova pura de navegação, o que permitiu ter aqui um misto e uma diversidade muito grande em termos competitivos. Quando estamos a falar de uma prova com esta dimensão, muitas das vezes as pessoas não têm a ideia do suor do trabalho organizativo que está por trás, meses antes, e sobretudo muito intenso nas semanas antes de uma prova e também nos dias a seguir para a limpeza da mesma. Quem segue as redes sociais do CAMI, o CAMI tem essa preocupação de colocar muito esse trabalho de preparação, mas Nuno, é das provas mais complicadas dentro das modalidades que nós temos em Portugal, das provas mais complicadas que há para organizar, é uma prova de todo terreno. Sem dúvida, para as pessoas terem uma noção, assim dando aqui uns números, eu não tenho aqui os números exatos, mas para perceberem, nós em termos de terreno, para desenhar a Baja temos perto de 10 mil km feitos, foram colocadas perto de 4 mil estacas de sinalização no terreno. 4 mil? 4 mil estacas de sinalização no terreno. E depois tem aqui uma questão, é que se repararem, a Baja Teta Norte de Portugal teve sempre até hoje setores seletivos diferentes, nós não repetimos um setor seletivo. O que é bom para os pilotos é mau para nós em termos de trabalho e também em termos financeiros, obviamente, mas, como sempre disse, nós não estamos aqui, o nosso objetivo não é o lucro, digamos assim, obviamente que os clubes têm que ter liquidez e capacidade financeira para organizar as suas provas e têm que estar confortáveis financeiramente, mas o nosso objetivo é organizar provas e o melhor possível, o melhor que sabemos. Portanto, temos muito ênfase à comunicação e isso. Em termos de bombeiros, de GNR e de staff da organização, supera as 300 pessoas. São, no fim de semana em si, é um fim de semana quase sem dormir, com stress absoluto, e portanto podem perceber um bocado a dimensão deste tipo de provas. Ao longo do fim de semana, aqui e ali houve um ou outro momento polémico, a possibilidade de haver uma marcação mais bem feita ou menos bem feita. Como é que o Nuno reage, às vezes, a declarações que eu sei que são ditas no calor do momento, mas de haver quem possa criticar este ou aquele detalhe que acaba por ser uma coisa tão ínfima, eu diria mesmo uma meia agulha num palheiro gigante de uma prova desta dimensão. As marcações, não posso concordar com a pergunta neste sentido, porque as marcações foram todas bem feitas. Não há uma marcação que tenha sido mal feita. Nomeadamente, todas as marcações. É preciso perceber também outra questão aqui. A Baja Teta Norte de Portugal foram 2 corridas numa só. Exatamente. Nós tivemos 2 federações, tivemos a Federação de Motociclismo e a FPAC. Houve marcações no sábado, onde estavam as motas, e no... Prova de navegação no domingo. E prova de navegação no domingo, onde também há marcações, mas não há marcações de sentidos conforme há nas motas, são coisas completamente diferentes. E depois há aqui uma questão, que isso está específica, faz parte das regras, e bem, repare, nós não estamos livres de... Não aconteceu isso, mas imagine que há um carro que vai à frente e corta uma curva e leva-lhe 3 ou 4 sinaléticos. Exatamente, sim. O carro que vem atrás, obviamente, não se pode fiar nisso. O que a regra diz, e bem, o que conta é o que está no roadbook. Isso é aquilo que Exatamente, conta. Sim. E o roadbook estava perfeito. Eu suspeito o que é que se quer referir. Quer-se referir ao piloto João Ramos, provavelmente. Sim. Pronto, diretamente. Já percebi a pergunta. Não foi direta, mas eu vou direto à resposta sem a pergunta ter sido direta. Eu acho que o João Ramos, acima de tudo, eu conheço o meu João Ramos, acho que se precipitou. Reagiu a quente e não refletiu naquilo que estaria a fazer. O João Ramos, no dia anterior, ganhou o prólogo, e muito bem, e aquilo que me disse da prova foi o melhor que podia ter acontecido. Era das melhores provas organizadas e tudo. No dia seguinte as coisas não lhe correram bem, infelizmente, porque é um piloto de espetáculo, é um piloto que muitas vezes o público já ganhou a prova. Que já ganhou a prova o ano passado. Exatamente. Aliás, foi cabeça de cartaz por ter ganho a prova o ano passado, e muito bem. E portanto ali acho que não há muito a dizer.
que é que eu posso acrescentar àquilo que já foi dito? 3 questões que para mim são fundamentais. Primeiro, as motas já tinham passado todas, ainda bem que tinham passado, porque o João Ramos fez uma coisa. Retirou uma placa de perigo e colocou-a noutro sítio onde podia pôr em causa a prova das motas. Portanto, isso não se deve fazer e eu agradeço aos pilotos que nunca façam isso, que não mexam em placas colocadas pela organização, porque se lá estão, nós não somos os melhores, mas sabemos aquilo que estamos a fazer. E depois, o João Ramos, e disse bem na entrevista, que partiu em segundo lugar. Ao partir em segundo lugar, quer dizer que há um primeiro. E esse primeiro é um carro até da categoria dele que passou lá. Portanto, aquilo, quanto a mim, só uma questão. O roadbook está mais específico que ele não pode ser. Nomeadamente, o roadbook é revisto por um piloto, até nomeado pela Associação de Pilotos. Está lá assinalada a zona de perigo, está assinalada a zona estreita, está assinalada a zona de transfer 30 km/h, e eu não entendo o que é que há mais a sinalizar. O que é que eu posso concluir enquanto Nuno Loureiro? Das duas, uma. Ou o João Ramos não ouviu a nota, ou não lhe foi dada a nota. É a única hipótese que eu vejo aqui, portanto. Agora, mas isso aí são avaliações que só a equipa é que o pode fazer. E eu acho que ao João Ramos, enquanto Caminho Motorsport, o João Ramos precipitou-se naquilo. A imagem que criou quando lançou o vídeo não foi benéfica para o clube, nada benéfica, porque as pessoas fazem interpretações muitas vezes precipitadas sem saber aquilo que se passa. Redes sociais no seu melhor. Redes sociais no seu melhor e, portanto, acho que, acima de tudo, obviamente eu tenho a obrigação de defender a honra do Caminho Motorsport enquanto presidente desta instituição e acho que não lhe ficou bem. Uma última questão sobre a Baja. Sei que o balanço global é extremamente positivo, aliás, aquilo que também vimos nas redes sociais por parte da maior parte dos pilotos foi que a Baja correu muito bem. Esta primeira presença das motos e dos SSV, dos quad relacionados com a Federação Portuguesa, a Federação de Motociclismo de Portugal, é uma aposta para continuar e para inclusivamente vir um dia destes, ou até já no próximo ano, a incluir a prova no Campeonato de Portugal? Se as pessoas estiverem atentas, eu referenciei isso o ano passado. Nós sempre quisemos a Baja, lá está, não é por questões financeiras, é por questões imensíssimas, sempre quisemos a Baja só para os automóveis. Mas não sei porque as pessoas parece que não aderem muito a esta Baja. E a Baja, eu acho que tem todos os condimentos. Sim, para aquilo que vejo, não fica a dever nada, pelo contrário, às Bajas que se fazem a sul do país. Os pilotos pedem pisos rápidos, nós damos pisos rápidos, atenção, ganhou um T4 nesta Baja, mas a Baja estava completamente delineada, não é delineada, mas estava à feição dos T1+, sem dúvida alguma. O próprio João Ferreira confessou isso. O João Ferreira só não ganhou a Baja porque teve problemas, teve uma penalização e teve um furo no segundo dia. O próprio Tiago Reis, pronto, também é desses, também teve problemas e poderia também ter ganho. Ganhou o Gonçalo com todo o mérito, ainda bem. Sim, uma excelente prova. Excelente prova e fico muito contente com isto. Fico contente porque o João Ferreira sagrou-se campeão nacional a primeira vez com uma vitória na Baja TT Norte de Portugal. O João Ramos, depois de estar algum tempo a zero, venceu a Baja o ano passado. E o Gonçalo foi a primeira prova que ganhou à geral, foi na Baja TT Norte de Portugal. Portanto, eu acho que a Baja TT para estes pilotos... Faz sempre história. Vai fazer história. E, portanto, não consigo. Os pilotos pedem-nos determinados troços, nós damos determinados troços. Pedem que não se repitam os setores seletivos, nós não repetimos os setores seletivos. Pedem-nos comunicação, não há nenhuma prova que tenha a comunicação que tenha a Baja TT Norte de Portugal. É verdade. Portanto, não sei o que é que posso fazer mais. Portanto, as motas, obviamente, que somos obrigados. Atenção, não estou nada contra as motas. Eu até estava com o pé atrás e foi um espetáculo digno. Os pilotos das motas, todas as mensagens que nos enviaram, tive alguns que disseram poderá foi ser a uma melhor aposta prova. para continuar. Sem dúvida, tive pilotos que disseram pura e simplesmente isto. Foi a melhor prova que fiz até hoje. Nuno, vamos agora, antes de terminarmos esta nossa conversa, falarmos do futuro. Como sempre, um calendário anual do Rally, do Caminho Motorsport muito ambicioso. Para trás já está uma magnífica rampa Porca de Mursa. Mesmo com os poucos favores de São Pedro, foi uma prova espetacular de arranque do Campeonato de Portugal de Montanhas JC Europa. Agora a Baja TT Norte de Portugal, uma vez mais entregar a carta à Garcia integrada no Campeonato de Portugal da Todo Terreno AM48 e voltamos à montanha para a dose dupla antes de termos uma vez mais outro dos ex-libris do ano, que será o Rally da Água. Mas já lá vamos. Vamos começar pela montanha. Para além de estarmos prestes a ter nova edição da rampa Serra da Estrela Covilhã,
que será, no caso, o início da segunda parte do campeonato. Ainda teremos a Falperra já este fim de semana. Antes, o Recame Motorsport traz uma grande novidade. No fecho do mês de julho, vamos ter no Val de Sousa, mais propriamente em Passos de Ferreira, algo que há muito tempo os aficionados da montanha já reclamavam. A famosa volta da Agrela, a volta da rampa na capital do móvel, que será prova candidata a integrar o Campeonato de Portugal de Montanha JC Group em 2025. Falemos destas duas provas. Agora a montanha de volta vão ser 2 momentos também muito importantes do ano e, sobretudo, penso que Passos de Ferreira será um momento novo, também muito importante para o Kami Motorsport. Sim, a rampa capital de móvel foi uma rampa que fomos nós que iniciamos. Vamos agora reeditá-la, o que é bom porque já a conhecemos de fio a pavio. E mais importante do que muitas vezes conhecer as provas é conhecer as gentes e os intervenientes. E, portanto, isso facilita-nos muito o processo, até pelo calendário vasto que nós temos. Nós terminamos uma prova, começamos a pensar noutra, embora tenhamos as coisas muito planeadas, já temos uma máquina muito aliada. Mas, conforme disse bem, primeiro, a rampa da Serra da Estrela. A rampa da Serra da Estrela, como todas as pessoas sabem, é dos circuitos mais míticos a nível nacional de montanha. É uma verdadeira prova de montanha, é uma prova que sobe a sério, tem 2 hotéis a meio a atravessar, portanto temos tudo para ser uma prova de excelência e assim será. A rampa da Serra da Estrela para o Kami Motorsport tem uma grande vantagem porque tratamos por tudo, digamos assim, todas as engrenagens daquela prova. Tanto os players como as forças de segurança, a Câmara Municipal, comerciantes locais, todos os agentes. Antes chegamos lá e eu posso dizer que por nós a rampa pode arrancar amanhã, porque já está perfeitamente mecanizada dentro do nosso espírito. E vai ser um sucesso, não tenho dúvida. No intervalo, entre as duas rampas, ainda temos o Rally do Regional. É verdade. Este ano muito mais cedo que o ano passado. Sim, mais cedo que o ano passado. Está a ser delineado, ainda não posso aqui adiantar, porque estou à espera só da confirmação de uma autarquia. À partida vai passar por 3 autarquias. Posso garantir que é a norte, obviamente. Será terra ou asfalto? Asfalto. Asfalto. Vai ser asfalto e com certeza vai ser como sempre foi um marco no campeonato regional, se assim se pode chamar. E depois é um facto, pois para nós é um sentimento muito bom. A rampa capital do móvel foi a prova, quando nós começamos com isso, que catapultou o Kami Motorsport para outros voos. Foi uma aposta que fizemos na montanha através disso. É uma prova que, em termos de público, consegue fazer frente à rampa da Falperra, o que é muito bom, e as pessoas querem público. Estamos prestes a fazer uma parceria com a APAM para esta prova, porque sabemos que os pilotos, acima de tudo, também querem visibilidade e aquela prova dá-lhes muita visibilidade pelo traçado. Agora, obviamente, que é um percurso que tem que ser trabalhado, temos de trabalhar muito aquilo em termos de rails, de jerseys. Muito provavelmente este ano vamos ter que fazer um mix entre rails novos e jerseys de betão, porque não há capital para investir já tudo aquilo que queríamos, que era na colocação de rails. E é um projeto muito ambicioso e que muito vai enaltecer Passos de Ferreira acima de tudo. E a Câmara Municipal está-nos a dar um apoio fantástico, a gente de Passos de Ferreira também. Lá está outro contributo, como já fizemos, é muito mais fácil reeditá-la, digamos assim. E cá estaremos para dar um enorme destaque a todas essas provas. Fica também prometido que depois dessa rampa capital do móvel, e estaremos aqui para fazer o rescaldo mesmo, e então para lançar o Rally da Água Eurocidade Chaves-Verim, que no início de setembro, como sempre, marcará um momento muito importante na caminhada do Campeonato de Portugal de Rallys no Loureiro. Parabéns pela Baja TT Norte de Portugal. Muito obrigado por uma vez mais ter vindo ao AS7000. Muito obrigado. E ao fecho desta segunda parte do AS7000, vamos para novo intervalo. Depois regressaremos para a terceira e última parte desta edição, onde falaremos da Porsche Sprint Challenge Ibérica e também da cara nova deste novo e fabuloso Eurocircuito da Costilha em Lousada. Foi a estreia do novo traçado que é protagonizada pelo Clube Automóvel Lousada, numa prova que pertenceu ao Campeonato de Portugal de Rallycross e ao Campeonato de Portugal de Kartcross. Até já! Este é o Tiago. A sua família vive neste bairro há 3 gerações. Adoram recordar as tradições do bairro, da família e dos amigos. Outras não ficam pela lembrança, mas sim pela prática. Porque há tradições que foram feitas para durar, como esta, em família. Dia Tosta. Tradição com futuro.
Ótica Médica Cortês Marques, há mais de 30 anos que cuidamos da sua visão com profissionalismo e dedicação. Oferecemos consultas de optometria, por marcação e uma seleção exclusiva das melhores marcas de óculos. Venha experimentar os seus novos óculos na nossa loja, no centro de Paredes, e descubra um atendimento personalizado à sua medida. Siga-nos nas redes sociais e veja o mundo com mais clareza. Já conhece o Novum Canal? É o local ideal para promover a sua empresa. Se vai inaugurar um espaço, celebrar o aniversário ou se pretende fazer um vídeo comercial e não tem ideias, o Novum Canal é o parceiro ideal. Contacte-nos, temos muito para lhe oferecer. E estamos de regresso para esta terceira e última parte do às 7000 e começaremos pelo Val de Sousa, mais propriamente Lousada, e pelo Campeonato de Portugal de Rallycross e o Campeonato de Portugal de Kartcross, que tiveram honras de abertura oficial competitiva e de estreia absoluta do novo complexo desportivo e da nova pista inclusa no Eurocircuito da Costilha, em Lousada. Estão de parabéns o município de Lousada e o Clube Automóvel Lousada pelas obras de beneficiação da pista e de todo o complexo, que neste momento é um complexo de nível mundial. Vamos saber como é que decorreu esta prova dos dois campeonatos de Portugal, numa reportagem também assinada pela Movilite. Desafiante, divertido e alucinante é assim o novo traçado de Lousada, onde decorreu a terceira prova do Campeonato de Portugal de Rallycross e Kartcross. Um fim de semana de aprendizagem da nova pista para pilotos, com muito espetáculo e vitórias à mistura. No Kartcross foram 15 os pilotos a alinhar. Pedro Marques e Alexandre Borges protagonizaram uma luta intensa, com Marques a levar a melhor, depois da passagem na Joker Lap. Borges foi segundo, Tiago Costa completou o pódio. O fim de semana foi positivo, começamos aqui nos treinos cronometrados em 6º lugar. Achávamos nós que a adaptação à pista estava bem feita, mas o setup ainda não era o ideal. Tínhamos pessoas mais rápidas que nós, pilotos mais rápidos que nós na pista. Fomos evoluindo o nosso setup prova a prova, neste caso qualificação a qualificação. Acho que conseguimos encontrar um setup muito fixe para a final. Arrancamos, saímos no segundo lugar. Na Joker saímos à frente do Alexandre Borges e acho que foi a cereja no topo do bolo. No Troféu Júnior de Kartcross, vitória de Martim Henriques. Lourenço Rocha, que se estreou em Lousada, deu luta, mas a experiência de Henriques levou o piloto ao primeiro posto. Rocha foi segundo. Gostei muito do traçado, acho que ficou mais original, muito mais rápido, mais técnico. Gostei bastante também da Joker Lap, foi bastante divertida, é bastante rápida de fazer e pronto, e em relação à competição, eu também tive o meu primeiro ano e sem experiência é um bocado difícil de aprender e de andar para a frente a pouco e pouco. E então eu tentei puxar por ele um bocadinho, para eu pelo menos, sob pressão às vezes, acabo por andar mais para a frente, não é? E então tentei puxar por ele um bocadinho e pronto. Divertimos os dois, acredito eu. Na iniciação, Nelson Costa e Michael Brown deram um espetáculo. Quando Costa liderava a final, um toque de Brown deixou-lhe um problema na máquina que o obrigou a abrandar. Brown foi assim o primeiro e Costa segundo. Tivemos um início atribulado, o carro chegou bem e deu-nos problemas, conseguimos resolver a tempo, fizemos uma boa classificatória, agora na final estávamos a lutar com tudo para conseguir ficar em primeiro lugar. Na antepenúltima curva partiu-nos uma transmissão e pôs-nos fora desta final. O Nacional de Duas Rodas Motrizes contou com o maior número de inscritos, mas foi André Marinho quem venceu. Bruno Lima também não deu descanso aos adversários e ficou em segundo. Rafael Rocha fechou o top 3. Estou muito contente, estamos aqui todos de estreia, foi mesmo a cereja no topo do bolo. Chegar aqui, ninguém tinha treinado aqui e tudo, e conseguir logo um primeiro lugar foi muito bom. No Super 1600, o grande vencedor foi João Ribeiro.
André Sousa acabou em segundo e Jorge Machado em terceiro. Foi um fim de semana difícil, já vínhamos algum tempo sem andar de carro, desde Montalegre. Foi muito difícil habituar a estes pneus, já não ando com estes pneus há mais de um ano e foi bastante complicado até chegar aos tempos da final, mas felizmente a partir da terceira manga e semifinal tudo se orientou, começámos a ficar mais rápidos e vencemos a final. Quero dar os meus parabéns ao meu colega, ao André, era um justo vencedor também, só podia ganhar um e ele foi muito rápido, foi um bom adversário. Quero dar os parabéns a esta moldura humana, ao Clube Automóvel por trazer uma corrida desta envergadura e sem dúvida alguma que vencer assim é gratificante e estou bastante contente. Esta temporada a categoria Supercars ainda não tinha tido nenhum participante. Em Lousada contou com 3 pilotos em pista, com o pódio garantido. Quem ficou em primeiro lugar foi António Sousa, que embora estivesse com problemas no carro, ganhou. José Oliveira, que rodou quase sempre na frente, não conseguiu acompanhar Sousa e ficou em segundo. César Pereira fez terceiro. No geral era o carro a estrear, uma divisão nova para nós, pista nova, tudo novo, aqui à porta da casa, em casa, e foi um crescendo no fim de semana todo que terminou em beleza. Nós estava que tínhamos problemas na direção, tivemos a resolver até à última da hora. O problema que tinha na direção parecia nas boxes que era mais grave do que andar em velocidade em pista. Não foi tão grave como a gente estava a pensar que ia ser o problema. O Campeonato de Portugal de Rallycross e Kartcross segue agora para Montalegre a 10 e 11 de maio. Parabéns ao Clube Automóvel de Lousada e ao município de Lousada por este novíssimo Eurocircuito da Costilha, que já dentro de poucos dias vai ser palco de mais uma super especial do Vodafone Rally Portugal e depois receberá o Mundial e o Europeu da modalidade, naquele que vai ser de certeza um fim de semana a não perder. E também a não perder foi o fim de semana de arranque da Porsche Sprint Challenge Ibérica, a competição que tem na P21 Motorsport, o parceiro oficial da Porsche Motorsport, arrancou no Autódromo Internacional do Algarve com 3 corridas emocionantes. Vamos para a reportagem numa edição assinada pelo Armando Leitão. O Autódromo Internacional do Algarve recebeu a ronda inaugural da Porsche Sprint Challenge Ibérica 2025. A jornada decorreu com muito público nas bancadas, que vibrou com a competição intensa que a armada Porsche proporcionou ao longo do fim de semana. No dia inaugural, Manuel Alves, no 992 GT3 Cup da Lobo Motorsport, aproveitou da melhor forma a pole conquistada na qualificação 1 para se colocar na liderança da Sprint Race 1, mesmo enfrentando dura oposição dos seus adversários nas curvas iniciais. Depois, foi paulatinamente conquistando um avanço significativo que já rondava os 9 segundos quando a luta pelo segundo lugar entre Alejandro Barambio, José Barros e Ricardo Costa aqueceu. Os 3 tiveram constantes trocas de posições e logo depois de completarem a 7ª volta, com Barambio em segundo, Barros em terceiro e Costa a fechar o trio de pretendentes, deu-se o clímax. Ricardo Costa falhou a travagem para a curva 1, abalroou José Barros e os dois foram parar à gravilha com muitos danos nos seus Porsches, despolutando o safety car. O líder viu-se atrás do carro de segurança com toda a vantagem anulada e vendo também os 20 minutos de corrida a se escoarem rapidamente. Quando o safety car saiu da frente do pelotão, ficou a faltar apenas uma volta, mas Manuel Alves foi capaz de segurar o grupo atrás de si, comemorando a primeira vitória da temporada em termos absolutos, triunfando ainda na categoria 2. Estou muito satisfeito para já, está a correr melhor do que nós antecipávamos. É um carro novo, nós já tivemos a oportunidade de o testar no warm-up no Estoril e chegámos aqui na sexta-feira sem sequer dar uma volta aqui em Portimão com o 992, mas está a ser um fim de semana muito positivo e a corrida correu bem, nós não arrancámos assim tão bem, o Alejandro arrancou um bocadinho melhor que nós, mas na primeira curva conseguimos passar para a primeira e depois foi assumir sempre o melhor ritmo, conseguimos, estamos satisfeitos e amanhã há mais luta e provavelmente ainda mais dura do que hoje, com a corrida de endurance.
e vamos ver como é que corre. Por seu lado, Alejandro Barambio soube estar no lugar certo para ser segundo da geral e da categoria e mercê do mesmo binómio, rapidez e ausência de erros, João Macedo e Silva levou o carro da RGB Racing Team ao último degrau do pódio, almejando ainda ser terceiro na categoria 2. Já Francisca Queiroz, agora a defender as cores da Lob Motorsport, realizou nesta corrida aquela que deve ter sido a sua melhor exibição de sempre na Porsche Sprint Challenge Ibérica, alcançando um top 5 na geral da corrida, vencendo com naturalidade a Ladies Cup. Na categoria 1, reservada aos 991, Nuno Inocêncio da Monteiros Competições foi o claro vencedor, garantindo ainda um excepcional 6º posto da geral. O dia final de domingo começou com a corrida Sprint 2, que também ostentou um enredo emocionante. Na frente da grelha estava Dylan Pereira, no 992 GT3 Cup da AFIV Motorsport. O luso-luxemburguês esteve intratável na qualificação 2, realizando aí aquele que foi o melhor tempo absoluto do fim de semana. Rodou em 1:44.572. Na partida parada para a corrida, Dylan Pereira assumiu o comando enquanto via Manuel Alves ter dificuldades, sendo o piloto português superado por Borja Garcia, que saltou para a segunda posição no carro da GT Corsa. A partir daí, Dylan Pereira começou a aumentar a sua vantagem sobre o duo perseguidor, com Garcia e Alves a protagonizarem um duelo intenso pelo segundo posto. As posições estabilizaram-se, até que já na segunda parte da corrida de 20 minutos, mais uma volta, Dylan Pereira começou a ter problemas de travões que se agravaram de tal forma que impediram o luso-luxemburguês de se defender primeiro de Garcia e Alves e depois mesmo de José Barros, caindo para fora do pódio, embora tenha almejado garantir um agridoce 4º posto. E de repente, a luta entre Borja Garcia e Manuel Alves passou a ser pela vitória. Alves tudo o tentou, mas o espanhol da GT Corsa deteve todos os ataques e venceu com mérito, triunfando ainda na categoria 2. Manuel Alves não chegou à vitória, mas o segundo lugar na corrida correspondeu ao mesmo posto na categoria e, consequentemente, ao reforço da sua liderança na tabela pontual após as 2 primeiras corridas da época. Já José Barros vingou o infortúnio da Sprint 1, chegando ao primeiro duplo pódio da temporada, corrida e categoria. Entre os pilotos da categoria 1, repetiu-se integralmente o guião da Sprint 1. Nuno Inocêncio impôs de forma musculada um dos Porsches da Monteiros Competições, sendo que desta feita a equipa conquistou uma dobradinha na categoria, vendo a jovem estreante espanhola Maria Sánchez assegurar o segundo lugar, a que juntou a sua primeira vitória na Ladies Cup. A ronda inaugural da Porsche Sprint Challenge Ibérica 2025 teve o seu epílogo com a primeira Endurance Race da sua história. 50 minutos de corrida com uma paragem obrigatória nas boxes, 120 segundos no caso das duplas, 125 segundos no caso dos pilotos a solo, e esta a ser feita entre o minuto 20 e o último segundo antes do minuto 30 de corrida. Este era o prato proposto pela P21 Motorsport, official partner da Porsche na organização deste troféu. Partindo da pole, a Lob Motorsport, através de Manuel Alves, assumiu o comando e começou a distanciar-se dos seus adversários, tendo nesta primeira parte da corrida José Barros, no segundo carro da AFIV Motorsport, que partilhou com Nuno Batista, a fazer o papel de sombra na segunda posição, enquanto Alejandro Barambio, da GT Corsa, se colocava no terceiro lugar e André Fernandes, no carro principal da AFIV Motorsport, ascendia ao 4º lugar. As posições foram-se mantendo até à paragem obrigatória nas boxes. Este momento não trouxe muitas modificações à corrida, com uma exceção, e esta viria a ser muito importante. Dylan Pereira assumiu os comandos do 992 da AFIV Motorsport, que partilhou com André Fernandes, e logo se percebeu que o piloto luso-luxemburguês queria ir em busca do prejuízo para o líder da corrida. Rapidamente superou os pilotos que estavam à sua frente e ascendeu de 4º a 2º, começando a aproximar-se de Manuel Alves. A diferença foi caindo, mas o tempo ao fim da corrida também. Pereira rodava 5/6 décimos de segundo mais rápido do que Alves por volta e dava para perceber que poderia chegar até ao líder, mas seria já muito em cima do fecho da corrida. E aí entrou o safety car e a poucos minutos do fecho, a vantagem de Manuel Alves esfumou-se. No recomeço, Dylan Pereira rapidamente suplantou o piloto português e deu a vitória à AFIV Motorsport, cruzando a linha de meta com 3,9 segundos de vantagem sobre Manuel Alves, que conseguiu suster os ataques finais do carro da GT Corsa, com os espanhóis a assegurarem o último degrau do pódio.
Sim, o André aqui fez um bom arranque, já ultrapassou uma pessoa diretamente no arranque e já facilitou um pouco, não precisava de passar esse. E depois entregou-me o carro como está agora, numa peça e isso foi o mais importante, sem fazer track limit, sem ter tão penalizações. E depois peguei no carro e tentei fazer o meu melhor e o safety car ajudou claramente, mas penso que claramente éramos o carro mais rápido e penso que trabalhámos duro, toda a equipa, temos muitos problemas como o André já disse e agora o carro está mesmo bem e obrigado a toda a equipa de trabalhar duro e toda a noite para manter o carro como está hoje. A Porsche Sprint Challenge Ibérica ruma agora à Espanha. A segunda ronda terá lugar no circuito de Monte Blanco nos dias 24 e 25 de maio. E está na hora da bandeirada de xadrez para mais um episódio do A7000, o 7º desta segunda temporada, com a produção Nova Canal V Motores. Já sabem, estamos de regresso na próxima semana para mais um episódio. O grande destaque será para a Rampa Internacional da Falperra, o encontro anual entre o Europeu da Modalidade e o Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, que decorre já este fim de semana na cidade dos Arcebispos, em Braga. É prova a não perder. São esperados quase 150 mil espectadores que vão ter em pista, ao longo dos poucos mais de 5.200 metros do traçado, nada mais, nada menos do que 150 carros. Não percam este fim de semana a Falperra. Estaremos cá depois para fazer o rescaldo e também para o lançamento do Vodafone Rally Portugal, que começa exatamente no mesmo dia em que estaremos aqui a levar até vós o 8º episódio do A7000. Um abraço para todo o nosso auditório e até à próxima semana. Este é o Tiago. A sua família vive neste bairro há 3 gerações. Adoram recordar as tradições do bairro, da família e dos amigos. Outras não ficam pela lembrança, mas sim pela prática. Porque há tradições que foram feitas para durar, como esta, em família. Dia Tosta. Tradição com futuro. Na Ótica Médica Cortês Marques, há mais de 30 anos que cuidamos da sua visão com profissionalismo e dedicação. Oferecemos consultas de optometria, por marcação e uma seleção exclusiva das melhores marcas de óculos. Venha experimentar os seus novos óculos na nossa loja, no centro de Paredes, e descubra um atendimento personalizado à sua medida. Siga-nos nas redes sociais e veja o mundo com mais clareza. Já conhece o Nova Canal? É o local ideal para promover a sua empresa. Se vai inaugurar um espaço, celebrar o aniversário ou se pretende fazer um vídeo comercial e não tem ideias, o Nova Canal é o parceiro ideal. Contacte-nos, temos muito para lhe oferecer.